Queridos, quando se fala de execução de título extrajudicial, o que eu preciso que você fique atento? Ao rito. E principalmente cuidar, porque não se confunde com o rito do cumprimento de sentença. Por quê? Porque quando eu estou olhando para a execução, eu estou olhando para a existência de um título executivo extrajudicial. Aqueles que estão listados, que estão descritos lá no artigo 784 do CPC. É diferente das hipóteses do artigo 515 do CPC, em que eu terei o cumprimento de sentença. Eu tenho uma sentença e eu vou cumpri-la. Aqui eu não tenho um processo prévio. Não houve fase de conhecimento. Brinco, execução é processo pé na porta. Eu já vou cobrar. Eu não vou primeiro pedir para o juiz decidir que eu tenho razão. Não, eu já vou direto cobrar. Eu vou pressupor que eu tenho razão. E eu vou pressupor que eu tenho razão porque esse título executivo extrajudicial, ele é dotado de certeza, ele é dotado de liquidez e ele é dotado de exigibilidade. Ah, professor, mas e aí? É certeza que ele tem certeza, liquidez e exigibilidade? A presunção é que sim. Eu levo lá uma nota promissória, que é um título executivo extrajudicial. Eu levo lá um contrato assinado pelas duas partes e por duas testemunhas. Eu levo lá uma ata condominial que foi aprovada na Assembleia, e consta lá do regulamento do condomínio, em que eu devo valores e não paguei esses valores. Não precisarão as partes que são beneficiadas por esses documentos proporem uma ação para buscar uma sentença. Podem até fazê-lo se quiserem, mas não precisam. Elas podem ir direto para a execução. Podem ir direto, como eu sempre disse, pé na porta. Tá? E aí como que vai funcionar, moçada? Como que é esse pé na porta aqui? Tá? É isso que eu quero discutir com vocês. E aí eu vou discutir com vocês saindo da tela. Até para ter mais espaço aqui, tá? Olha que legal. Eu vou ter uma situação que ela vai se estruturar da seguinte forma, tá? Vamos lá. Eu tenho o título na minha mão. O que eu vou fazer? Eu vou partir direto com a petição inicial de execução. Essa petição inicial de execução, ela vai também passar pela admissibilidade. Ou seja, o juiz vai verificar se os requisitos da petição inicial estão certos, se não estiverem, vai deferir a petição inicial. Ele vai verificar se não é caso de improcedência liminar do pedido, se eventualmente perceber que o título está prescrito. Ele vai poder julgar liminarmente improcedente. Mas se ele admitir, aí que está a jogada. Se ele admitir, ele vai promover a citação da parte executada. E a hora que a parte executada for citada, ela terá, basicamente, presta bem atenção, dois prazos. Dois prazos. Um primeiro prazo, que é curtinho, gente, que é um prazo de 3 dias. Para pagar. E ela terá ainda um segundo prazo, que será maior, que será de 15 dias. E esse segundo prazo de 15 dias será para embargos. Veja, eu falei para você, lembra que eu vou pressupor certeza, liquidez e exigibilidade? Se não for certo, não for líquido e não for exigível, a parte contrária vai embargar. Como esse processo começou agora, como é um processo pé na porta, lá nos embargos à execução, a parte devedora, a parte executada, ela poderá arguir muita coisa. Tá? Ela pode arguir, na verdade, tudo o que ela quiser, porque não houve fase de conhecimento. Como não houve fase de conhecimento, ela pode trazer a alegação que ela desejar. Claro, ela pode alegar excesso de execução, ela pode alegar que o título é inexigível, ele não é certo, ele não é líquido, ele está suspenso, ele já está vencido. Tudo isso pode ser alegado. Inclusive, se eventualmente a parte alegar, por exemplo, excesso de execução, vamos lá, você está me cobrando por 100, mas eu entendo que eu te devo 80.
tem que ter o cuidado de você dizer o quanto você deve. Ó, não são 100, são 80. Claro que a hora que você diz isso, você está, de certo modo, né, concordando que deve 80. A discussão vai ser apenas em relação aos 20. Inclusive, em relação a esses 80, vai seguir a execução. Tá? Ah, professor, então eu não posso, será? Dizer, ó, você está me cobrando em excesso. O juiz pergunta, quanto? Não sei. Não pode. Se você não disser o valor que você, né, se é excesso, e você está, né, você não disser o valor que está sendo cobrado em excesso, não vai ser nem sequer analisado esse seu pedido. Tá? Inclusive, se os seus embargos à execução forem apenas por excesso e você não indicar o valor do excesso, simplesmente não vai ser analisado. Tá? Beleza. Mas olha que interessante, os dois prazos, aqui eu vou aumentar um pouquinho, começam simultaneamente. Isso é muito importante, por quê? Porque quando eu olho para o cumprimento de sentença, esses dois prazos não correm simultaneamente. Para começar, o pagamento não é em 3 dias. O pagamento lá é em 15. E se chama pagamento voluntário. Então, intima, tá. Intima, não é cita, porque aqui o processo está sendo formado, então tem que citar, lá tem que intimar. Intima, para que pague em 15 dias. Eu gosto de brincar. Você tem que esperar passar os 15 dias. Passaram-se os 15 dias, não houve o pagamento, você continua correndo por mais 15 dias. Daí para impugnação ao cumprimento de sentença. Tá, também lá, né, a gente fala, não fala em embargos à execução. Lá se fala em impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Então lá é 15 mais 15, ele se dá de forma automática, enfim, tudo mais. Mas não são simultâneos, aqui são simultâneos. Aí você dizer, professor, então dá para eu pagar e depois embargar? Não, gente, porque comportamento contraditório, isso é uma preclusão consumativa. Se eu venho e pago, precluiu, gente. Né? Veja, não faz, né, preclusão lógica, né? Desculpa, eu falei consumativa, mas é lógica, porque se eu paguei e depois eu embargar, eu estou sendo contraditório nas minhas ações. Tá? Então, assim, ou eu pago em 3 dias, ou eu embargo. Né? Se eu embarguei em 2, é porque eu não vou pagar. Claro, você vai dizer, ah, professor, mas aí vamos lá. Para eu embargar, eu precisarei dar garantia? Não. Então, veja, para embargar, né, não é necessário não precisa garantia. Agora, veja só, é importante que você entenda que os embargos, eles não suspendem a execução. Tá? Vamos supor que você tenha embargado. Tá? Aqui eu fiz uma linha do tempo só, tá? E eu vou continuar dessa forma. Então ela está aqui, uma linha do tempo só, certo? De um lado para o outro. Se eu embargar, significa dizer que é como se houvesse aqui um outro processo aqui embaixo. Veja, aqui é a execução, aqui são os embargos. Então, simultaneamente, os dois vão rodar. Esse aqui vai estar rodando, enquanto esse aqui vai estar rodando, os dois. Ah, professor, então, o que acontece? Não suspende a execução, é isso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você quiser suspender a execução, você pode. Só que aí, aqui que eu não preciso da garantia, entra a garantia. Ou seja, não suspende a execução, certo? Mas caso eu queira gerar a suspensão da execução, ou seja, exceto se eu requerer, se eu quiser suspender, eu vou ter que requerer isso, o juiz não vai decidir de ofício, eu vou ter que dar garantia e eu vou ter que demonstrar uma tutela de urgência. Só uma tutela provisória de urgência, sim. Mostrar que o prosseguimento da execução me será muito prejudicial. Né? Às vezes você olha para uma empresa, você vai lá, você vai prosseguir com a execução, penhorando os bens e maquinários, vai fazer com que a empresa praticamente pare as atividades. Isso vai ser péssimo. Tá? Beleza. Veja, importante se entender. Tá? Outro ponto importante aqui, pessoal, muito relevante, é o seguinte. No processo de execução, eu posso parcelar. É um direito subjetivo do executado. Nos 3 dias aqui para pagar, o
que ele pode fazer? Ele pode fazer o pagamento de 30% à vista e o restante em 6 vezes por mês. Tá? Muito legal isso. 6 vezes mensais. Tá? É um direito do executado. Por quê, pessoal? Porque, poxa, 3 dias é muito difícil levantar o dinheiro. Às vezes o dinheiro está depositado numa outra conta, está investido, tem prazos para liquidação dos investimentos. Eu chego lá, 30% à vista e o restante eu parcelo em 6 vezes. Tá? Pode? Pode. Tá? Lá na impugnação, cumprimento de sentença, não rola parcela não. Lá não rola parcela não. Certo? Tá bom? Veja, o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal? E aí eu vou encerrar por aqui mesmo. Tá? Eu trouxe de forma bem objetiva e direta, né, um resumão de como funciona a execução de título extrajudicial, pelo menos esse início. A partir do momento que foi decidido os embargos de execução ou não houve e não tem pagamento, nós partiremos para os atos de expropriação dos bens. Faremos penhora ou arresto, esses bens penhorados arrestados serão avaliados, né? Isso vai ser convertido na penhora oficialmente falando, esse bem, uma vez penhorado, vai ser alienado. Podemos ter a adjudicação, que é quando o bem, o próprio exequente fica com o bem do executado. Se ele não quiser adjudicar, isso vai ser alienado a particular, a título particular ou a título ou por asta pública, né, que é o leilão público ou por iniciativa particular. O juiz fixou no preço da avaliação, não pode ser inferior ao preço de avaliação e vai. Vendeu, beleza. Não vendeu, suspende. Não tem bens, suspende. Tá? Tem bens que são ínfimos, não serão suficientes para você, por exemplo, conseguir pagar as despesas do processo, os honorários do advogado, você nem segue. Tá? Você tem que penhorar um quantitativo de bens minimamente razoável. Top? Beleza? Fechamos então? Muito obrigado.